Olá, vamos falar hoje como se faz essa gastronomia hospitalar. Primeiro, a alimentação é uma parte essencial da cultura dos povos. Isso a gente tem que entender muito bem. Que muitos fatores interferem nesses hábitos alimentares. Primeiro, os fatores ambientais, o estilo de vida de cada um, a religião, tem determinadas religiões, por exemplo, que não comem carne de porco, outras não comem carne de vaca e por aí vai. Então, de acordo com a religião, algumas preparações não podem ser realizadas. Os hábitos alimentares têm muito a ver também com a classe social. Qual classe social que aquela pessoa pertence e que vai determinar se ela come determinados alimentos ou não, tá? Um exemplo, vamos supor, a gente percebe em classes sociais maiores, se você misturar muitas vezes arroz com macarrão, a pessoa não aceita esse cardápio. E já uma classe social mais baixa, é um cardápio super aceito, porque ele é rico em carboidrato, fonte de energia. Então, vai depender muito da classe social de acordo com esse cardápio. O regionalismo, que nem, por exemplo, o pessoal de Goiás gosta de piqui, tem uma região que já não gosta. Tem, por exemplo, cheiro verde com coentro. O pessoal mais do sul já não gosta tanto desse coentro. Do norte, nordeste já gostam mais. Então, assim, vários fatores regionais também interferem. Fatores individuais, por exemplo, tem pessoas que não toleram comer quiabo, não gostam de jiló. Então, isso tudo vai interferir em fatores individuais. Não gosto de comer determinado alimento porque simplesmente não gosto, não tenho o costume de comer e não vou comer, tá? O mito de que comida hospitalar é sempre ruim. Todo mundo fala isso. Nossa, hoje a comida parece que está parecendo comida de hospital. Isso é uma coisa muito antiga. Porque nas épocas de guerra, os hospitais eram considerados como locais para depósito de pessoas que estavam prestes a morrer ou que precisavam ser isoladas do resto da população para evitar o contágio de doenças possivelmente transmissíveis. E nesse contexto, com a preocupação, a comida era muito nula. Que nem, por exemplo, vamos supor, estava todo mundo isolado. Você acha que eles iam se preocupar com a alimentação deles? Eram pessoas que estavam prestes a morrer. E no campo de batalha, muitas vezes, não dava-se bola para isso, né? Posteriormente, houve a criação de hospitais de caridade. E a alimentação era ofertada com o intuito de minimizar possíveis danos à saúde. Por isso, as refeições eram servidas sem sal, sem gordura e sem tempero. É daí, então, que vem a comida de hospital, né, gente? Porque antigamente se pensava que quanto menos desses ingredientes, melhor seria para a estruturação daquele paciente. E o que não está errado, né, gente? Porque sabemos que a nossa população brasileira é uma população que consome muito sal, né? A comida é muito gordurosa, é muito condimentada. E, às vezes, reduzir esse tempero ajuda também a dar uma desintoxicada e uma limpeza nas pessoas. A partir do século XIX é que encontramos registros de aspectos relacionados à preocupação com a quantidade de comidas ofertadas e aceita pelos pacientes. Aí que as pessoas começam a se preocupar, se a pessoa está comendo pouco, alguma coisa tem. Será que não é aceitabilidade? Será que aconteceu alguma coisa? Aí as pessoas começaram a se preocupar, né? E os hospitais brasileiros começaram a se preocupar com a qualidade da comida servida aos pacientes e a investir cada vez mais em suas equipes de nutrição. Concordo com isso. Só que eu ainda acho que até hoje, acho que se investe ainda na equipe de nutrição, mas eu acho que se investe pouco ainda na gastronomia hospitalar. Porque eu acho que isso é uma área muito boa, é uma área que está em crescimento ainda e tem poucos profissionais aptos para ficarem atuando nessa área ainda. O objetivo é sempre oferecer pratos mais gostosos, sofisticados e deixar para trás aquela sensação de sofrimento ao encarar uma sopa rala e um amido de milho. Então, assim, isso tudo está mudando muito. A gente já percebe que hospitais mais sofisticados já estão investindo mais nisso, nessa gastronomia. A gente percebe que muitas vezes não são copeiras que vão servir em hospitais particulares chiques, eu estou falando. São garçons, não só cozinheiros, são chefes de cozinha. Então, grandes hospitais já estão pensando assim. Mas o que eu quero trazer você a voltar é pensar nisso de uma maneira menor, de uma maneira micro. Será que eu posso fazer isso no hospital que eu atuo? Meu hospital é tão pequenininho, numa cidade tão pequena. Será que eu posso fazer isso ou não dá para mim fazer isso aqui no meu hospital, tá?